Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso episódio aqui com o nosso amigo Wesley Rodrigues. Que Deus possa abençoar a sua vida. Desde já te agradeço por a oportunidade de você estar aqui, através do nosso trabalho aqui chamado Método Agir, viva a verdadeira prosperidade. Deus possa te abençoar muito. É muito bom ter você aqui comigo, tá? No meu terceiro episódio, onde eu tenho falado que 2026 é o ano da colheita em abundância. Mas para colher abundante, a gente tem que semear, a gente tem que ter terras fortes e raízes bem fincadas para que algo possa acontecer. Wesley, vamos apresentar o nosso Wesley aqui. E que Deus possa te abençoar aqui. Vamos dar palmas para o nosso amigo. Obrigado, meu amigo. Legal. Na verdade, é um prazer, estar aqui com você, podendo compartilhar esse momento. Como eu costumo dizer, Deus ele não nos apresenta simplesmente pessoas, mas sim propósito. E todas as vezes que Deus ele quer te abençoar, Ele não te dá coisas, mas Ele te apresenta pessoas, e você é uma pessoa que Deus me apresentou. E eu quero ser grato a Deus, grato à sua vida por essa oportunidade, que essa conexão possa durar por muito tempo. Muito obrigado mesmo. Ok, vamos botar a sua imagem, a imagem do Wesley aqui, para saber um pouco da sua história, da onde que você veio. Posso colocar a imagem do Wesley aqui para a gente? Isso, eu vou beber minha água agora. O Wesley esteve na nossa segunda edição, que foi um evento chamado Viva a Verdadeira Prosperidade. E aqui são palavras suas aqui, né? Mais do que palavras, como tema, a verdadeira prosperidade está dentro de você. O Wesley Rodrigues traz a reflexão, fé, propósito, transformação interior, porque quando tudo muda dentro de você, vai mudar ao redor. Faz sentido tudo isso que você falou, mencionou? Com certeza, com certeza. Na verdade, quando se fala de prosperidade, eu me apego muito àquele texto que Davi fala no Salmos 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ali Davi está ensinando que de fato é prosperidade, que a prosperidade não é você ter de tudo, é não sentir faltar de nada. Então, uma vez que eu tenho Deus como meu pastor, eu não sinto mais falta de nada. Logo então, eu entendo que Ele não é simplesmente o meu pastor, mas também é meu pai. Então, quando eu falo da verdadeira prosperidade, eu falo que eu tenho um pai que cuida de tudo na minha vida. Então, aquilo que você precisar, é só você falar com seu pai que ele cuida de você. Há uma grande diferença entre riqueza e prosperidade. Porque o rico ele pode comprar uma boa cama, mas o rico ele não compra sono. O rico ele pode comprar colegas, mas o rico não compra amigos. O rico ele pode comprar uma casa, mas o rico não compra um lar. Isso é só quem vive de fato a verdadeira prosperidade que entende. É por isso que a maior riqueza não está do lado de fora. A maior riqueza está dentro de você. Aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar e a traça não é capaz de corromper. Essa é a verdadeira prosperidade. Nossa, sensacional. Então vamos voltar lá ao nosso método agir. É impressionante isso que você tem falado e colocado em prática, porque antigamente eu achava que apenas ter uma boa casa, ter uma boa conta bancária ia satisfazer. Mas hoje eu entendo que verdadeiramente é isso que você tem falado e aplicado na sua vida e impactando muitas pessoas. Isso tem me comovido a estar junto com pessoas como você, mesmo sendo mais novo. Sim. Mas a gente aprende, e a vida é de aprendizado. Eu costumo dizer que as pessoas perecem não é por falta de dinheiro, não é por falta de fome, mas por falta de conhecimento. Dentro da sua trajetória, vamos conhecer um pouco mais o Wesley, vamos fazer um 360, como eu coloco aqui nesse símbolo. O método agir, eu falo que é atitude. Atitude para sair da zona de conforto. Atitude para parar de procrastinar. Atitude para você conquistar os seus sonhos. G. É um pilar daqui do método, que é
a generosidade. Eu acredito que aquele que é generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio também terá. E eu trabalho 2 pilares do I, que é inteligência financeira, aqui com o meu livro, é falando como fazer o dinheiro trabalhar para você, mas inteligência emocional, onde quem não domina as suas emoções, não domina mais nada. De que tudo que a gente tem que guardar? Tem que guardar o seu coração. E o R são resultados. Por isso que eu gosto de ter pessoas como você, que você tem todo esse descrito do agir. Mas fala um pouco de você. Qual foi o momento, qual foi o maior desafio que você já teve nos últimos 5 anos? Na verdade, o maior desafio que eu tive foi sair de uma zona de conforto. Porque a sua vida só pode mudar quando a sua mentalidade começa a mudar. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar na Capina para poder pagar a minha faculdade, só que eu trabalhava para poder comprar um livro, porque o dinheiro da Capina era R$ 50 por semana e R$ 50 era o preço de um livro. Saí da Capina e fui procurar emprego numa peixaria. Foi aí que eu fiquei 9 anos nessa peixaria. Eu sou filho de mãe solteira, minha mãe me ganhou com 15 anos de idade, engravidou muito cedo, eu tinha tudo para dar errado, só que eu tinha 2 caminhos a seguir. Ou eu escolhia o caminho das drogas, que era a realidade onde que eu vivia, ou eu seguia outro caminho, que era o caminho do conhecimento. Mãinha sempre falava comigo, meu filho, as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. É por isso que eu fui para a Capina para poder capinar e comprar livro para me poder estudar, porque eu acreditava que o conhecimento mudaria a minha história. Só que o dinheiro da Capina era muito pouco. Fui para a peixaria e fiquei 9 anos na peixaria trabalhando ali, até que o Espírito Santo me incomodou para me poder sair daquele ambiente que ele tinha coisas muito maiores para mim. Eu trabalhava de domingo a domingo, e mesmo assim ia para a igreja, ia cultuar ao Senhor, e eu saía às vezes da peixaria para poder vender empada na rua. Só que logo então eu comecei a pensar, poxa, eu vou vender empada na rua R$ 2, o lucro é pouco. Eu vendia 100, 200 empadas por dia na rua. Eu falei, eu tenho que arrumar alguma estratégia para poder aumentar o meu lucro. Foi aí que dentro da peixaria pedi oportunidade ao patrão para poder vender limão dentro da peixaria. Ia para o Ceasa, comprava um saco de limão a R$ 30. Chegava em casa, fazia 45 saquinhos. Eu tinha que construir a minha casa e o saco de cimento era muito caro. Então, com um saco de limão que eu comprava do Ceasa, fazia 45 saquinhos, eu vendia cada saquinho a R$ 5. Isso daí dava 5 sacos de cimento para me poder comprar para a obra da minha casa. Sendo assim, muitas pessoas olhavam para mim e falavam, você nunca vai conseguir construir uma casa vendendo limão na rua. E eu vendia o limão a R$ 5. Era 600 gramas de limão que eu vendia a R$ 5. Aí a pergunta talvez é, Wesley, como que você vende 600 gramas a R$ 5 se no mercado o quilo do limão estava a R$ 3? É porque quando eu vendia, eu não simplesmente passava o produto, mas eu transmitia o propósito que eu carregava. Então, como eu já vendi o peixe junto com o limão, porque eu via que as pessoas tinham a necessidade de comprar o peixe e temperar o peixe. Então, eu aproveitei a oportunidade e fechava a conta redonda. Quando alguém via comprar um camarão, o camarão era R$ 35, já fazia a conta na cabeça. 35 com 5, 40. Então, eu oferecia, leva 1 quilo de camarão e um saquinho de limão para abençoar na obra da minha casa. Então as pessoas não rejeitavam e logo compravam, porque eu apresentava a minha verdade e o propósito para ela. E assim foi. Só que até que um dia Deus mandou sair da peixaria, foi aí que começou a virada de chave da minha vida. E vamos lá, nessa virada, hoje você tem caminhado e tem despertado através da sua palavra, né? A palavra, o café e uma palavra. Conta um pouco como surgiu essa frase, né? O café e uma palavra, e quais são os resultados que você tem despertado nas pessoas? Sim, na verdade a internet simplesmente é uma consequência de tudo aquilo que eu já vivo há muito tempo. E as pessoas hoje podem chegar para mim e falar assim, Wesley, como foi para do nada isso acontecer? Como já falaram? E a resposta é muito simples, nada acontece do nada.
Tudo tem um processo, só que as pessoas não veem o processo. As pessoas querem ver o resultado. Elas veem o seu resultado e te julgam por esse resultado, esquecendo do processo que você já viveu. Então, hoje, o que aparece na internet é algo que eu já faço há muito tempo, há mais de 14 anos. Só que a única diferença é que tem um celular de alguém que está gravando na rua. Essa é a única diferença. Porém, essa verdade eu já carrego há muito tempo. Então, hoje, isso que eu vivo na internet é simplesmente o resultado de uma colheita onde eu já semeio há muito tempo. O café é uma palavra, eu sempre carreguei a palavra. Eu sempre carreguei essa palavra dentro de mim. Só que, de repente, alguém começou a gravar na rua. Poxa, dá uma palavra aí. Aí eu levantava o meu café e dava uma palavra. E as pessoas colocavam na internet. Eu nem sabia mexer em internet direito e os meus vídeos já estavam lá rolando, porque eu nunca liguei para visibilidade. Eu sempre me importei com a palavra que eu carregava e o desejo de transmitir para outras pessoas. E cada vídeo foi crescendo de uma maneira extraordinária, porque eu vi a mão de Deus fazendo isso, saindo de 10 mil para 100 mil visualizações, saindo de 100 mil para 1 milhão, saindo de 1 milhão para 10 milhões, saindo de 10 milhões para 20 milhões. E assim foi. Hoje você já está em torno de 940 seguidores. 950 mil seguidores só no Instagram, fora as outras plataformas que ultrapassam isso. Sensacional. Mas quem é o Wesley sem Deus? Nada. Você falou algo também muito importante numa pregação sua, sobre a questão do dízimo. Como isso funciona na sua vida? Olha, o dízimo para mim é muito importante porque é aí que faz a alavancagem para o sucesso acontecer. Opa, então me conta muito bem. Eu sou especialista na área de investimento e hoje eu creio, quando a gente coloca realmente para Deus, ele multiplica muito mais do que qualquer tipo de ações, criptomoeda. É uma oportunidade muito grande de eu poder aprender aqui com vocês e os nossos ouvintes, telespectadores também. Sim, sim. Posso te dar um conselho? O caminho para o sucesso, eu vou te dar uma dica para você alcançar de fato a verdadeira prosperidade. Se você quiser aplicar a verdadeira prosperidade na sua vida, começa a entregar o seu dízimo com a quantidade do salário que você queria receber. Faça isso. Wesley, como que é isso? Ora, você quer receber 10 mil reais? Começa a dar o dízimo de 10 mil. Wesley, eu quero receber 4 mil reais. Entrega o dízimo disso. Dos 4 mil que você queria receber. Já visitar o futuro, né? Exatamente isso. Mas por que isso, Wesley? É simples. É porque a sua semente vai determinar qual será a sua colheita. Nossa, essa foi a sua semente. A sua semente irá determinar a sua colheita. Como isso? Eu, por exemplo, estava trabalhando, na verdade eu trabalho com sanduíche natural, você sabe muito bem. E roubaram o meu carro na frente da minha casa. Só que antes de roubar o meu carro, foi num domingo, jogo do Flamengo e Corinthians. Cheguei na casa de manhã e estava sentado. Minha mãe chegou para mim e falou assim: Wesley, tem que pagar a fatura do cartão. Eu falei: mãe, eu só tenho aqui o dinheiro do sanduíche natural, mas eu vou pagar a fatura. Quanto que é? R$430. Eu falei: tudo bem, mãe, eu tenho R$400 na minha conta, eu vou pagar a fatura. Fui para o culto à noite. Quando cheguei no culto à noite, Deus falou assim comigo: pega tudo que você tem na sua conta e dá como se fosse o seu dízimo de janeiro. Eu falei: não é possível. Será que eu estou ficando louco? E a voz falou novamente: pega tudo que você tem na sua conta e dá como se fosse o seu dízimo de janeiro. Quando eu abri o meu aplicativo do banco, tinha exatamente os R$400 do sanduíche natural que eu precisava e teria que pagar a fatura. Eu peguei, fiz o Pix, mandei para o tesoureiro e falei assim: dízimo de janeiro. Ele até se assustou, porque eu nunca dei um dízimo desse e para me dar R$400 eu teria que receber R$4 mil. Então ele até se assustou.
Quando eu terminei de fazer o Pix, a minha pastora começou a cantar. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Aí eu entendi que era Deus falando comigo. Filho, eu sou o seu pastor e você não vai sentir falta de nada. Tudo bem, fui para casa. Terça-feira teria que trabalhar. Minha esposa me acorda desesperada falando: Wesley, levanta, roubaram o nosso carro em frente à casa. Eu falei, meu Deus, em vez de melhorar as coisas, acabam piorando. Só que eu cheguei para a mãe e falei, mãe, sabe aquele dinheiro da fatura? Minha mãe falou, sei, vai me dar agora? Eu falei, não, mãe, Deus mandou eu entregar tudo como se fosse o meu dízimo. Ela disse para mim, se você tem certeza da voz que você ouviu, acredita, confia. Eu falei, tudo bem, vou confiar. De repente, na terça-feira, roubaram o meu carro e eu só peguei o telefone e falei, aqui, gente, roubaram o meu carro aqui em frente à minha casa. Eu lembro disso, eu até entrei em contato com você. Roubaram meu carro em frente à minha casa e eu liguei pro pessoal e falei, eu não quero responder hoje ninguém no Instagram. Só que um abençoado colocou assim, coloca sua chave Pix, vai que a gente consegue fazer alguma coisa por você. Coloquei a chave Pix lá e desliguei o celular. Quando, de repente, fui para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, o delegado falou, esse carro era muito velho. Eu disse, era velho, mas era meu, era o único que eu tenho. Qual era o carro? Um Astra 99, antigo, só que era o carro que eu tinha para ir para a praia. Cheguei em casa e eu falei, eu não tenho mais nada, mas eu ainda tenho intimidade. Se reuni com meu amigo, Vinícius, minha esposa, e fomos orar. E foi a oração mais sincera, que é a oração com a alma. E eu falei, Deus, eu não tenho nada, não tenho bicicleta, não tenho moto, não tenho carro, mas mesmo assim eu vou te adorar, porque eu não dependo disso para te adorar. Tu conheces o meu coração. Levantei da oração e fui até a esquina, quando de repente Vinícius, meu amigo, ele chegou para mim e falou assim, Wesley, vamos lá no Rio resolver um problema comigo. Eu falei, mais problema? Ele disse, mais problema. Quando eu cheguei no Rio, o Fernando, dono da Lumacar, chegou para mim e disse, Wesley, nós vimos a sua história e queremos te abençoar com um carro. Nossa. Isso é Deus quem faz. Tudo bem, saí com aquela palavra impactado e parece que o dia não terminado. Cheguei em casa, fui ligar o celular junto com a minha esposa, estava cheio de coisas de Pix. Eu falei, amor, eu acho que alguma coisa deu certo. Ela falou, vamos ver. Quando eu abri a minha conta, pensa quanto que tinha. R$4.008. Sem passar e sem faltar. Nossa, R$4.008. E você já tinha dado... Você se lembra de quanto foi o dízimo 400. Que eu falei? R$400. Foi aí que Deus falou comigo. Eu nunca quis seu dinheiro. Eu sempre quis seu coração. Então, se você quiser saber o verdadeiro caminho da prosperidade, começa a semear da forma que você quer colher, porque a sua semente vai determinar qual será a sua colheita. Nossa, a sua semente vai determinar qual será a sua colheita. Grave isso e aplique isso na sua vida. Vamos continuando. É incrível, é uma experiência e confiar, né? Hoje, tem te impactado você sabendo que tem mais de 900 mil seguidores? Tem mudado algo na sua vida, a tua maneira de ser, a tua maneira de agir? Comente aqui conosco. Não. A simplicidade, isso que eu carrego, é algo que está dentro de mim. Então, nada que acontece do lado de fora pode mudar quem de fato eu sou por dentro, porque essa é a verdade que eu transmito. Estou aqui conversando com você, é o mesmo rapaz que vende sanduíche natural montado em uma bicicleta lá na cidade de Magé. Hoje eu posso estar de bicicleta vendendo sanduíche natural na rua, só que daqui a pouco pode chegar muito dinheiro na minha mão. Só que o dinheiro pode estar na minha mão, mas nunca pode estar no meu coração. É isso que Deus fala com Adão. Adão, dominai sobre a terra. Perceba que não é a terra que domina Adão, é Adão que domina a terra. O problema não é você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Então, nada que acontece do lado de fora pode mudar quem nós somos pelo lado de dentro. A humildade não está na roupa que eu estou vestindo. Se eu estou vestindo uma roupa rasgada ou se é uma roupa de grife. Não. A humildade não está naquilo que você veste do lado de fora. A humildade está em quem você é do lado de dentro. Porque eu já vi muitas pessoas que estão com uma roupa rasgada do lado de fora e que é soberbo. Contrapartida, eu conheço pessoas com roupa de grife
que carrega a humildade dentro de você. Então, 1 milhão de seguidores não pode mudar quem eu sou. Porque se eu estou com essa quantidade de seguidores, é porque eu carrego algo, que é a autenticidade, a verdade. Eu não sou um personagem, não. Eu carrego a autenticidade, a simplicidade junto com a profundidade que Cristo transmitia. A mensagem que eu carrego não é minha, a mensagem que eu carrego é dele, é ele que me inspira. Você se lembra de quando Jesus conversava? Jesus conversava através de parábolas. Por quê? Porque ele descia num nível com que a pessoa entendia aquilo que ele estava transmitindo. É por isso que se ele fosse conversar com um agricultor, ele falava de agricultura. Se ele fosse conversar com um camponês, ele iria falar de campo, porque mesmo sendo sábio, ele descia no grau da pessoa para a pessoa compreender aquilo que ele estava falando. Jesus, sendo o homem mais sábio que pisou nessa terra, falava de uma forma simples, suave, para as pessoas compreenderem. Hoje, o problema é que a gente está pensando muito raso e quer falar de maneira muito profunda. E Jesus é um ser que pensava de maneira profunda e falava de forma rasa para que seu público pudesse entender e ele ganhar aquela pessoa. Então, hoje, a mensagem que eu transmito é a mensagem de Cristo, que é simples, porém profunda, que é capaz de transformar a vida de alguém. É maravilhoso você falar isso, onde vivenciamos hoje uma sociedade muito ansiosa, com um índice altíssimo de pessoas com depressão profunda, necessitando apenas de uma paz interior. E hoje eu também vejo você indo na praia, dando, entregando sanduíche àquelas pessoas que estão trabalhando lá. Como isso funciona? Sim, na verdade, esse é um projeto voluntário que eu tenho, só que agora que está tendo visibilidade. Porém, é algo que eu já faço há muito tempo. Um casa de recuperação, centro de recuperação, só que hoje a internet está mostrando isso. O projeto voluntário do sanduíche natural, na verdade, foi algo que Deus colocou assim no meu coração, porque eu já vendo sanduíche natural de segunda a sexta na minha cidade. Só que 10% daquilo que eu vendo, eu tiro, vou para a praia e eu começo a abençoar os ambulantes lá na praia, porque eu trabalhava lá na praia. Eu sei o quanto é difícil você vender e trabalhar na praia. Às vezes você passa o dia todo e você não consegue tirar o lucro nem para você poder almoçar. Então, diversos ambulantes estão lá sofrendo, até mesmo humilhação, porque às vezes as pessoas que estão tomando banho estão achando que são mais importantes do que aqueles que estão vendendo um milho, uma bala, um suco natural naquela praia. Só que, na verdade, não é assim. Quem está tomando banho não é mais importante do que quem está vendendo, e quem está vendendo não é mais importante do que quem toma banho, porque a vida é uma roda gigante. Um dia a pessoa que está tomando banho pode se tornar o vendedor e um dia o vendedor também pode se tornar aquele banhista importante. Então, eu pensei, poxa, será que eu posso fazer alguma coisa para sanar essa dificuldade que esse povo está passando? Porque é algo que eu sofri na pele. Então, eu pensei, poxa, 10% daquilo que eu vender, eu vou ir para a praia para poder abençoar os ambulantes lá na praia. E hoje, quando a gente chega na praia, é uma bênção, a gente chega lá, distribui às vezes 100, 200 sanduíche natural, com suco natural, sem nenhum apoio político, sem nada disso, gente, sem nada disso. Sem patrocinadores. Com o coração voluntário. Só que as pessoas que estão no meu Instagram, elas percebem essa obra voluntária, aí Deus conecta essas pessoas. Gente dos Estados Unidos, Portugal, gente de vários lugares do Brasil me mandam mensagem, falam, Wesley, eu quero doar 10 sanduíches, eu quero doar, às vezes, 30 sanduíches, 50 sanduíches, e compro os sanduíches só para poder entregar lá na praia. Então, isso é maravilhoso. Desde já, muito obrigado até para o pessoal que tem, assim, nos ajudado com esse projeto. Eu acredito que o coração generoso, ele atrai a generosidade de Deus. Cada pessoa que compra um sanduíche comigo, eu anoto o nome dele no caderno e eu oro por ela. Nossa. Cada uma. Eu anoto cada nome. Se 100 pessoas comprarem comigo, eu anoto o nome de 100 pessoas para orar por essas 100 pessoas e eu apresento a Deus, porque eu estou entendendo que aquilo é uma semente que a pessoa está plantando. E a semente dela está denunciando qual será o destino dela.
Você pode dar um relato de um fato desse, de algum daqueles vendedores ali que você levou o sanduíche, ele ficou surpreso, o que ele comentou, eu estava precisando daquilo, o que possa ter acontecido no momento desse? Eu vou contar uma experiência que aconteceu essa semana mesmo. Essa semana eu abri o projeto voluntário de estar abençoando as mães lá no presídio com sanduíche natural e suco natural. Mas por que isso, Wesley? É simples. É porque eu quero mostrar uma realidade a qual a internet não mostra, a sociedade não mostra, porque é uma realidade escondida, o sofrimento de uma mãe que sofre por conta de um filho que tomou uma decisão errada e acabou gerando a consequência. Então essas mães, elas sofrem. Essas mães, às vezes, elas são humilhadas dentro de presídios por conta do erro do filho. É mãe que sai de casa 3 horas da manhã e que enfrenta uma fila horrível até chegar no alto de um presídio para poder simplesmente ver o seu filho e levar um mantimento para ele. E eu, simplesmente como um servo, cheguei nesse presídio com um sanduíche natural e um suco natural para tentar aliviar um pouco da dor dessa mãe. E eu falei com elas, vocês podem aqui me representar como filho de vocês. Eu não estou aqui para aparecer, não. Eu estou aqui para, de forma simples, entregar um sanduíche natural e um suco e falar a importância que você tem. Dia das Mães está chegando aí. E quantas mães estão sofrendo por conta de um filho que está preso em uma cela fria, às vezes doente? A mãe que às vezes parece uma criminosa porque a sociedade aponta para ela e fala, você foi o motivo disso, você foi a razão disso. Só que ela não tem culpa nenhuma, foi decisão do filho. Só que é ela que é humilhada. É ela que sai 3 horas da manhã de casa, sabe? Cadê os amigos que estavam junto com ele? Não tem. Cadê as mulheres que estavam junto com eles? Não tem. Quem fica é a mãe, sofrendo. Então eu vou para lá simplesmente para trazer uma mensagem para as mães, que Jesus está vendo o sofrimento delas, que Jesus está contemplando as lágrimas delas, e elas sim são importantes. Elas são especiais, elas são guerreiras. Às vezes é a mulher, uma mãe solteira, que criou o filho com diversas dificuldades, e o filho tomou essa decisão, só que a culpa não é dela, porque ela sempre foi guerreira, ela sempre foi batalhadora. Só que eu acredito num Deus que restitui sonhos. Deus é capaz de mudar essa realidade. Logo depois que eu fiz isso, eu recebo o testemunho de uma mãe que estava depressiva, só que ouviu uma palavra desse jovem, recebeu essa palavra e recebeu um simples sanduíche natural e um suco natural. O que acontece? A paz invadiu o coração dela. É isso que a gente transmite. É impressionante, né? É o pouco que preenche com o muito. O conceito da generosidade é bem prático, né? Que aquele que é generoso prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio também terá. Hoje, qual é o maior desafio seu? O maior desafio é quebrar o parâmetro da religiosidade. Pode descrever um pouco mais? Esse talvez está sendo um dos maiores desafios, porque a religiosidade é um demônio vestido de branco. Porque o religioso, ele usa o dedo para apontar, mas nunca usa a mão para poder levantar. Eu estou te falando que foi um religioso que mandou Jesus para a cruz. Foi a religiosidade que mandou prender a Jesus. Aí você percebe quem Jesus escolhia? Jesus escolhia quem ninguém mais escolheria. Aquele que a sociedade rejeitou, aquele que a sociedade afastou, Jesus ia lá e escolhia. Repare os discípulos de Jesus. Jesus escolhe Pedro, que era valente, truculento, gostava de cortar a orelha. Jesus escolhe Mateus, que para muitos parecia ladrão. Jesus escolhe até um Judas para andar do lado dele, mesmo sabendo que Judas iria o trair. Por quê? Porque Jesus escolhe quem ninguém mais escolheria. É por isso que ele me escolheu, porque ninguém mais escolheria. Eu sou improvável que ele tenha levantado. Só que o religioso não. O religioso, ele usa o dedo para poder apontar. Não, esse daí caiu, esse pecou e merece a morte. Porque para o religioso é muito mais fácil apontar do que levantar. Só que Jesus é diferente. Jesus, ele não te julga pelo seu estereótipo.
Se hoje você está bem arrumado ou não, até porque Jesus não era esse perfeitinho que aparece nas televisões, branco, de olhos azuis. Não, Isaías diz que ele era sem parecer e sem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Isaías está dizendo que se Jesus viesse hoje, o povo não iria reconhecer. Porque não se conhecia Jesus pelo seu estereótipo, mas sim por aquilo que ele carregava. Quando ele falava, o cego enxergava. Quando ele falava, o caído colocava de pé. Quando ele falava, o fraco ganhava força. Quando ele falava, até quem estava chorando era consolado. Quando ele falava, aquilo que era pouco se transformava em muito, como aconteceu na multiplicação dos pães. Quando ele falava. Então não era sobre a roupa de Jesus, era sobre a essência que ele carregava. Essa essência que falta, né? E o conceito da religião, ela separa do homem, do menino e do filho de Deus. E nesse contexto que você coloca, já fui decepcionado por pessoas, mas pela graça e a misericórdia, o Senhor, Ele me sustentou. E para algumas pessoas, às vezes, não tem talvez esse discernimento, sai de uma igreja, mas sai da presença de Deus. Sim. Como explicar e trazer essa essência? Porque a palavra é muito mais importante do que uma igreja, um grupo de pessoas, mas a palavra, sim, liberta, salva, restaura. Como trazer isso para aquelas pessoas que foram decepcionadas por alguém numa determinada religião? Sim, é que na verdade a religiosidade ela te apresenta um Deus, já a graça te apresenta um Pai. Nossa, repete aí de novo. A religiosidade ela te apresenta um Deus, já a graça te apresenta um Pai. Então quando você tem Deus simplesmente como Deus, você tem a ideia que se você fazer algo, ele já vai te condenar. E a religiosidade faz justamente isso. Você pecou, não tem mais direito à salvação, vai ganhar a condenação. Só que quando nós entendemos o que é a graça pega o miserável. Como Paulo disse, miserável homem que sou. A graça pega um homem caído e dá direito novamente à vida eterna. Por quê? Porque a graça apresenta um pai. E o pai, mesmo o filho errando, o pai não vai passar a mão na cabeça do filho, mas o pai vai corrigir, orientar para o filho não errar mais. Então, a graça me apresenta um pai e me faz entender que mesmo errando, ele me ama. Mesmo sendo falho, ele me ama. Porque existe alguma coisa que você faça que aumente o amor de Deus para com você? Não. Você pode cantar e isso não aumenta o amor de Deus. Você pode pregar e isso não aumenta o amor de Deus. Ora, se não existe nada que você faça que aumente o amor de Deus para com você, também não existe nada que você faça que diminua o amor de Deus para com você. Wesley, eu caí, ele te ama. Eu fracassei, ele te ama. Eu pequei, ele te ama. Por quê? Porque Deus não tem amor, ele é o amor. Então, quando você entende que ele é seu pai, é claro, ele vai te corrigir, mas a mesma mão que ele usa para te corrigir é a mesma mão que ele usa para te levantar. Você não vai ficar caído. Eu não te quero assim. Então, a religiosidade ela pode te apresentar um Deus, só que a graça te apresenta um pai. E só quem precisa de um pai sabe o que é isso. Nossa, sensacional. Caminhando assim para o final, eu falo que a minha maior dor, ela me levou para o meu propósito. E hoje ter você aqui, falar sobre viva a verdadeira prosperidade, ter um entendimento que no momento que eu tive uma depressão profunda de pensamento destrutivo, de querer desistir e desistir de tudo. Até da minha família, onde hoje, daqui mais ou menos alguns dias, minha filha vai fazer 12 anos, dia 13 de maio. Vou completar 19 anos de casado e talvez não estaria aqui, mas pela graça e a misericórdia de Deus, Ele me deu mais uma oportunidade.
que os erros a gente possa cometer, mas o arrependimento é necessário dentro de si. E às vezes eu ficava me julgando. Então, dentro disso, eu gostaria que você pudesse trazer uma mensagem. Pessoas que querem vivenciar aquele erro, aquele passado. Hoje eu falo que aquele meu passado, ele apenas tem construído para que eu possa chegar ao meu futuro, porque a minha dor profunda tem me levado para o meu propósito, que é justamente entender que o meu pai, ele me abraçou, ele me perdoou. O que falar para essa pessoa que está passando por um momento desse, de ansiedade, de depressão, de ficar chorando o dia todo, de não querer comer, de ter pensamento totalmente destrutivo, de desistir? Sim. Então, vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem um seu tempo determinado debaixo do céu. Ora, por que debaixo do céu e não em cima? É simples, é porque o tempo não foi criado para Deus, o tempo foi criado para o ser humano, porque Deus é eterno. Dentro da eternidade, ele abre uma lacuna e cria o tempo, divide o tempo em 3 partes: passado, presente e futuro. Só que Deus não vai se limitar ao seu passado, Deus também não se limita ao seu presente e Deus também não se limita ao seu futuro. Então, Deus é dono do tempo, não se limita a tempo e já preparou um tempo para te dar um novo tempo. Ou seja, Deus conhece o passado, sabe do seu presente e já programou o seu futuro. Então, o que você tem que fazer? Descansar, porque o seu amanhã ele já preparou. O que é a ansiedade? A ansiedade é você ter o excesso do seu futuro dentro do seu presente. Por quê? Você só pensa no dia de amanhã e acaba esquecendo de viver o hoje. O que é a depressão? Talvez o excesso do seu passado, que você só pensa na fraqueza, no fracasso, naquilo que deu errado no passado, logo então você bloqueia o seu presente e você não vive o seu futuro. Então, Jesus explica acerca disso. Eu já te sarei do seu passado, eu conheço o seu presente e eu já programei o seu futuro. Então tem um novo tempo te esperando, porque às vezes você está preso ao seu ressentimento. E o que é ressentimento? Ressentimento são lembranças de sentimentos antigos. E todas as vezes que eu fico preso a sentimentos antigos, eu não vivo aquilo que Deus tem para mim lá na frente. Então se desprenda para viver algo novo na parte de Deus. Sensacional. Posso falar agora? Pode, deve. A minha parte? Eu, por exemplo, eu já tive depressão. E foi um dos períodos mais complicados para mim. Por isso que eu posso falar com propriedade acerca da depressão. Estudei sobre ela e também passei por ela. O período mais complicado foi o período depressivo. Por quê? Eu vivia dentro do quarto, trancado, chorando, falando, está doendo, está doendo. E minha mãe perguntava, onde que está doendo? Eu falava, mãe, está doendo. Só que eu não sei onde que está doendo. Por quê? É uma dor que você sente, mas você não sabe explicar da onde que ela vem. Você só sabe sentir a dor. Só que depressão não está ligado a demônios. Não. Depressão é uma coisa, possessão demoníaca é outra. Até porque o próprio Elias ficou depressivo, a ponto dele olhar para o céu e pedir a morte. Só que você acha que Elias queria morrer? Quem se mata não quer se matar. Quem se mata quer matar a dor que ele está sentindo. Elias não queria morrer. Elias queria matar a dor que ele estava sentindo naquele momento. Só que o Espírito Santo te conhece. E todas as vezes que você pede a morte, o Espírito Santo é um tradutor. E ele chega para Deus e fala, Deus, ele não quer morrer. Ele só quer ser livre dessa dor. Então alivia esse fardo dele, alivia esse fardo dela que ela não está mais aguentando. Então quem se mata hoje não quer se matar, quem se mata quer matar a dor que está sentindo. Só que o recado que eu deixo para quem está passando esse processo é muito simples. Se nem toda alegria é eterna, nem todo sofrimento também será. Isso vai passar e você vai cantar o hino da vitória do outro lado. E isso que você hoje passa
vai servir de testemunho para outras pessoas amanhã. Até porque Deus vai te usar na área que você mais foi ferido. Falar sobre feridas é entender que quando Deus nos usa, Ele cura. E só fica apenas a cicatriz. E como você falou, você tem propriedade, assim como eu, de tomar remédio depressivo, tarja preta e tudo, mas agora dizer para a pessoa, eu consegui ser curado e você também consegue. E com isso, a gente sabe da história de Paulo, né? Antes Saulo, que a Bíblia do Novo Testamento foi através de um arrependimento. É importante a gente se arrepender dos nossos erros e avançar para um futuro de excelência. Então, gostaria que você desse essa mensagem de esperança para essas pessoas que acham que não tem mais solução. Para você que acha que não tem mais solução, para você que muitas das vezes fica desesperado, e você acha que quem está do seu lado é melhor do que você, Jesus te chamou e Ele colocou um talento dentro de você. O seu talento só é diferente da pessoa que está do seu lado. Não é porque ela tem um talento que ela aparece que ela é maior do que você. Pelo contrário, você é importante para Deus e existe um talento dentro de você. O problema é que às vezes você quer buscar do lado de fora algo que você já carrega dentro de si. Quem ensina um pássaro a voar? Ninguém, porque o voar já é a essência do pássaro. Quem ensina um peixe a nadar? Ninguém, porque o nadar já é a essência do peixe, já está dentro dele. Então, a partir de hoje, pare. Pare de buscar do lado de fora algo que Deus já colocou dentro de você. Simplesmente voe e desfrute de tudo aquilo que Deus já preparou para você. Sensacional. Finalizando aqui minha palavra, eu falo que o rio ele não bebe da sua água, o sol ele não brilha para si mesmo. E a árvore, ela não come do seu fruto. Então o conceito da natureza, que tudo vem, é semear, é dar, é exatamente a gente não guardar, porque aqui somos apenas um instrumento na mão do Pai. Mas fala um pouco da sua programação aqui para as pessoas entenderem e saberem onde encontrar o Wesley, se ele dá palestra, o que ele faz. Fala um pouco do seu trabalho hoje, que Deus tem te usado bastante nas nações. Sim, exatamente isso. Hoje nós, pela misericórdia de Deus, hoje somos palestrantes, ministramos também nas igrejas, sendo diácono, servo do Senhor. Hoje nós temos uma agenda aí bem corrida, mas se você entrar em contato lá, você vai conseguir marcar com a gente. Tem como você nos encontrar no Instagram, Wesley Rodrigues Oficial. Fala o seu Instagram, Wesley Rodrigues, telefone também. Oficial. Estou lá no TikTok também, Wesley Rodrigues Oficial. No Instagram, estamos quase batendo 1 milhão de seguidores, pela misericórdia. No TikTok, temos 750 mil seguidores. Estamos no Kawaii também, com mais de 500 mil de seguidores. E será uma honra estar junto com vocês, levando essa palavra com simplicidade e profundidade, porque o simples também carrega propósito. Nossa, o simples carrega propósito. Esse foi o episódio aqui do Método Agir, junto com Wesley Rodrigues, onde trouxe uma palavra que foi semeada no seu coração, que você possa trazer raízes para que futuramente possam gerar frutos. Agradeço imensamente, gratidão a você, a sua equipe, ao Bruno, sim, ao Marcos, ao nosso amigo Vinícius, a sua adorável esposa Vanessa. Está na hora também de você deixar aqui recado para aquelas pessoas que têm sido alicerce na sua vida. Vanessa, sua mãe, fica à vontade aí, dá lembrança para todos eles. Esse momento é seu.
Olha, quando eu falo da minha base, eu começo até a me emocionar. A minha mãe é um alicerce muito forte para mim, mulher do ciclo de oração. Muitas vezes não queria orar e minha mãe me impulsionava a orar, me impulsionava sempre a buscar ela juntamente com a minha avó. É por isso que eu desfruto o máximo da minha mãe, da minha avó, da minha família, com a minha esposa, porque eu tenho que valorizar enquanto é tempo. Eu não posso esperar algo acontecer para me chegar na beira de um caixão, jogar uma flor e falar, eu te amo. Não, eu tenho que valorizar agora. Eu não sei mais quanto tempo a minha avó vai durar, então eu tenho que desfrutar desse tempo com ela. Eu valorizo o máximo a minha casa, a minha família. Eu amo o meu ministério, a Demagé, o meu pastor. Eu tenho muitas referências, só que a minha maior referência é o meu pastor, porque eu conheço a índole, o caráter. Foi ele que enxugou as minhas lágrimas quando eu soluçava de chorar. Foi ele que me levantou quando eu estava caído e falou: eu acredito em você. Você vai se levantar. Então, o pastor Evandirley Ferreira é muito mais do que uma referência como pastor, mas é um pai para mim, que investiu. E hoje, se eu estou aqui, é porque teve pessoas que fizeram isso acontecer. Obrigado. Ok, você carrega o princípio da honra. Gratidão. Obrigado. Valeu, valeu.